Olá. Embora não seja uma situação nova, a violência política só aumentou com o maior uso das redes sociais por conta dos ataques virtuais. Na prática, significa restringir, limitar ou impedir a participação política de qualquer pessoa ou grupo social, mas são as mulheres o alvo mais atingido. A violência política também se manifesta de maneira mais variada, assim, na forma de silenciamento, do subfinanciamento de campanha eleitoral, do boicote à participação partidária, do assédio moral e até do assédio sexual. Neste ano, vamos ter a primeira eleição com uma lei de combate à violência política contra as mulheres. A lei vai permitir a criminalização de abuso e a determinação de que o enfrentamento a esse tipo de violência faça parte do estatuto de cada partido. Eu sou o Josimar Paraíba e o Opinião Pernambuco está começando agora para discutir a violência política. Nós convidamos para essa conversa Fernanda Martins, diretora do Internet Lab, um centro de pesquisa de Direito e Tecnologia. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Josimar, pelo convite. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. Eu começaria te fazendo uma pergunta também bem básica, bem introdutória. O que é que você sente quando escuta a expressão violência política, né? O que é que vem à sua cabeça? Acho que, olha, em 2020, aqui no Internet Lab, junto da revista Asmina, a gente fez um observatório de violência política. E nesse observatório nós acompanhamos tweets, comentários no YouTube e no Instagram das páginas de 175 candidatas e candidatos. Então, acho que eu tenho uma questão tanto subjetiva com o tema, porque violência política, eu já imagina aquele monte de tabelas que a gente ficou classificando, analisando. Te digo mais, não foi um trabalho fácil, porque muitas vezes, quando a gente fala de violência política online, as pessoas tendem a achar que é algo menos grave do que aquilo que acontece nos ambientes, fisicamente, materialmente, mas a violência política online também impacta e atinge grupos específicos, né, como você mencionou, dentre eles as mulheres, de uma forma muito intensa, muito grave. Vamos lá. Por que ela atinge mais as mulheres, Fernanda? Porque seria para o machismo, a cultura do brasileiro, né? O que é para uma mulher ser desqualificada, desautorizada, difamada publicamente? Porque a gente sabe que isso tem pesos diferentes no homem e na mulher e ela atinge muito mais a mulher. Mas o que é que você pensa a respeito? Olha, acho que quando a gente pensa em internet, é necessário pensar também que a internet está situada na mesma sociedade em que estamos, né? Todos nós situados. Então, o que acontece fora também acontece dentro da internet. E é interessante pensar que, com as redes sociais, a gente não tem só um movimento de reprodução das violências. A gente começa a observar outras formas da violência se perpetuar. Quando falamos especificamente de mulheres, e aí é sempre bom lembrar que, ao falar de mulheres, falamos também de subgrupos dentro desse grupo. Estamos falando de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas. Então, tem um ponto aí que é interessante de observarmos, que é o fato de que, ao estarem na vida pública, ao almejarem ocupar cargos públicos, as mulheres acabam sendo um alvo mais fácil dessas violências, porque os nossos corpos normalmente já são tratados como públicos. As mulheres são muito mais desrespeitadas, muito mais assediadas, mas quando ocupam esses lugares políticos, é como se a divisão entre o privado e o público ela se desfizesse completamente. Quando a gente analisou as agressões, as ofensas direcionadas às mulheres, nós observamos que enquanto as mulheres têm seus corpos, seus cabelos, aspectos morais de suas vidas, o passado da vida privada e não o passado político avaliado, os homens, né, em comparação, são avaliados em relação ao que fizeram, se foram bons ou maus gestores,
se estão ou não equivocados ideologicamente, se são ou não corruptos, se tiveram os nomes ou não dentro de escândalos políticos, mas para mulheres não. Para as mulheres a gente vai nessa outra toada, que é essa análise detalhada de suas vidas e que muitas vezes não está em acordo com suas vidas de fato, né? Muitas vezes observamos também o uso de desinformação como uma forma de tirar as mulheres, de silenciar essas mulheres da vida pública. Então, é interessante pensar que essa violência política se direciona às mulheres, mas se direciona com especificidades, né? Dependendo de qual mulher você é, de qual lugar você ocupa socialmente. Mas um ponto muito importante que notamos ao olhar para mulheres que estavam em espectros políticos diferentes era o fato de que, independentemente de ser de esquerda, de direita, de extrema esquerda, extrema direita ou centro, todas elas eram atacadas na internet. Você acha que existe levantamento suficiente para a gente acreditar que o assunto é debatido, que o assunto é discutido? Existem levantamentos de dados do governo ou de ONGs suficientes para a gente dizer, não, esse assunto, pelo menos, é conhecido de todos porque ele é muito discutido? A violência política, nesse caso específico, contra as mulheres. Eu acho que a gente está num processo um processo de o tema se tornar mais conhecido e do fenômeno social ser encarado com a urgência que merece ser encarado. Se pensamos em 2018, de 2018 para cá, acho que mudou bastante a forma como lidamos com o assunto. O assassinato de Marielle Franco foi um ponto alto, né, no tema da violência política. Nas eleições de 2018, a gente teve também aquele processo de muito acirramento entre posições políticas diferentes no Brasil. E em 2020, quando fomos para as eleições, tínhamos também ali um momento de pandemia, então a internet se tornava novamente muito importante, de uma forma meio inédita, porque muitas vezes o que as candidatas e os candidatos tinham eram as redes sociais, era a internet para falar com seus eleitores e eleitoras. Então, entrar em 2022 tendo a lei de violência política demonstra esse reconhecimento legal de que é um problema e é um problema que merece ser olhado com muita atenção. Ao mesmo tempo, a gente precisa acompanhar como que essa lei vai ser ou não vai ser aplicada, quais são as lacunas que a lei pode ter também. Então, essa necessidade de produção de dados, de pesquisas sobre violência política é muito importante que continue acontecendo, que a gente continue mostrando de uma forma concreta como essas violências acontecem, porque tem uma especificidade quando a gente trata da violência política online, que é o fato de que muitas vezes essa violência ela não acontece de uma forma que seja completamente mensurável qual o impacto dessa violência. Muitas das mulheres com as quais conversamos, a gente fez pesquisas sobre ofensas online, não só contra candidatas, mas também contra jornalistas, né? Vamos lançar um relatório nas próximas semanas. Muitas vezes o que as mulheres falam, as mulheres que foram atacadas, é do impacto psicológico que essa violência vai ter. Mas como que a gente mensura esse impacto psicológico, né? Essa é uma das dificuldades quando falamos sobre violência de gênero e quando entramos especificamente na violência psicológica. Então, esse é um ponto que nós precisamos encarar também, não só a partir de pesquisas que tragam dados, dados estatísticos, dados de quantas ofensas, xingamentos por minuto, por dia que as candidatas receberam online, mas também que aborde essa saúde mental, porque não adianta que a gente eleger mulheres para ocupar cargos públicos se nós não damos as condições necessárias para que elas permaneçam nesses cargos, para que elas almejem, por exemplo, a reeleição. Você já adiantou um pouco sobre essa necessidade de se pesquisar mais o tema, de se fazer pesquisa mesmo com quem sofreu esse tipo de violência.
e se ter acesso a esses números serem divulgados, né? Então, o que é que a gente pode dizer a respeito do agressor, né? De onde vem e onde está esse agressor, né? Por exemplo, às vezes ele é praticado por grupos. Esses grupos estão diminuindo ou a sensação de impunidade faz com que a violência só perdure? O momento político que a gente vive, como é que está com relação a isso? Ele favorece? Certamente favorece. Nas entrevistas que fizemos com jornalistas, por exemplo, muitas delas diziam: essa violência contra a imprensa no Brasil, contra os jornalistas e as jornalistas especificamente, não é algo novo, não é um fenômeno novo. Mas de 2018 para cá, o que a gente observa é uma certa legitimação de que essa violência ocorra por pessoas que ocupam cargos políticos, né? Então, é como se alguns acordos que tínhamos socialmente, alguns consensos sociais relacionados ao que é ou não é permitido ser feito, eles tivessem em alguma medida se desfeito. Então, essa cordialidade, esse respeito às figuras públicas, é como se isso se desmanchasse a partir de um contexto político tão acirrado. O que a gente tem pensado não é numa diminuição dos casos. A gente imagina, na verdade, e tem a preocupação de que 2022 possa, em alguma medida, reproduzir o que foi 2018. Reproduzir ou até ampliar essa violência, dependendo de como as nossas autoridades irão lidar com o pleito eleitoral. No final do primeiro bloco, a gente levanta uma questão que pode ser discutida no próximo bloco, que é o papel da imprensa, de que maneira, às vezes, ela acerta, às vezes, ela erra nessa questão. Então, a gente faz uma pausa rápida agora para o intervalo. A Opinião Pernambuco volta já falando de violência política. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e quem está aqui com a gente é Fernanda Martins, diretora do Internet Lab, um centro de pesquisas de direito e tecnologia. Eu vou trazer uma questão agora para ela, lembrando a publicação da revista Isto É, de abril de 2016, que era uma foto da presidente Dilma, que é essa foto que você está vendo aqui agora, que a manchete era essa: explosões nervosas da presidente. A mesma revista fez essa comparação em novembro de 2019, onde Bolsonaro era comparado a um leão fora de controle, né? Aí vem a pergunta que até que ponto essa violência é estrutural na sociedade brasileira, né? O brasileiro está preparado para identificar e filtrar essa informação, reconhecendo a violência quando ela é praticada pela imprensa? É uma boa pergunta. Acho que esses casos que você traz, eles são bastante ilustrativos de como as mulheres, não só na internet, não só quando olhamos ataques direcionados por usuários que não são necessariamente conhecidos, né? É claro que muitos deles também são políticos, também estão na vida pública, mas tem muitos outros que não sabemos exatamente quem são. Mas quando a gente olha para a forma como, muitas vezes, a Dilma foi retratada, como a própria sociedade reagiu aos seus erros e acertos, e fazemos essa comparação com o governo do Bolsonaro, a gente percebe que não temos a mesma forma de lidar. As mulheres continuam sendo colocadas em lugares como se fossem emotivas demais, intensas demais, como se o motivo da reclamação, do grito, estivesse relacionado a um descontrole hormonal. Enquanto homens que demonstram, inclusive, mais descontrole, que demonstram incoerência diante do que já defendeu e do que defende, por exemplo, são colocados apenas como alguém que age ali com uma mão de ferro, né? Como alguém que quer dominar os espaços. Isso entra bastante em diálogo com outro ponto que
pesquisamos em 2020, porque quando a gente foi olhar para as candidatas, nós não queríamos reduzir o debate sobre o gênero às mulheres. Então, o que nós fizemos? Acompanhamos também os seus oponentes. E uma coisa que chamou a atenção é que, dentro das masculinidades, nós temos também diferentes perfis de homens. Então, esses homens que eu mencionei no primeiro bloco, relacionado a serem vistos como maus gestores, por exemplo, ou corruptos, mas eu estava falando de homens normalmente brancos, heterossexuais. Ao mesmo tempo, quando olhávamos para homens idosos, para homens trans, homens negros, os ataques eram diferentes. Essas características também eram trazidas à tona. Então, é importante, né, fazer essa diferenciação entre de quais homens nós estamos falando. Deixa eu te apresentar outro recorte que pode ajudar na sua construção, da sua fala. Manuela Dávila, ela foi candidata a presidente, não é isso? E em 2018, no Roda Viva, ela deu uma entrevista no Roda Viva. Eu acho que eles fizeram uma sequência de entrevistas com os candidatos, em 2018. A entrevista ficou conhecida pelo fato dela ter sido interrompida. A entrevista foi interrompida 63 vezes no programa, quando a média que um homem sentado na cadeira que ela estava seria só de 7 vezes. Como é que a mulher se sente quando ela precisa provar competência em um universo tão preconceituoso? Isso sem perder o tom, porque senão ela vai ser chamada de louca. Eu acho que esse é um ponto que conecta bastante com o que falávamos antes sobre a violência, que muitas vezes não é essa violência física que nós estamos mais acostumados a pensar sobre, mas é uma violência que ela é simbólica, é uma violência que coloca a sua fala como menos legítima que outras falas, coloca você como alguém que é mais facilmente interrompida, que faz com que as mulheres se pressionem o tempo inteiro para pensar como estão reagindo. Então, muitas vezes temos, não só na política, mas em outros ambientes, mulheres e homens que agem de uma forma muito parecida, muito semelhante, e enquanto um é colocado como muito forte, como um líder, as mulheres são colocadas como arrogantes. E isso vem desde cedo, desde sempre, né? E a imprensa também vai reproduzindo isso, também tem responsabilidade na forma como essas imagens são construídas socialmente. Nós temos que pensar sobre isso, temos que pensar desde muito cedo. Além de diretora do Internet Lab, eu também sou professora, trabalho muito com formação de professores, e muitas vezes eles perguntam, mas qual é a idade que a gente tem que começar a falar sobre violência política, sobre desigualdade de gênero? E às vezes eu respondo, olha, se alguém está grávida e ainda não começou a falar sobre isso com o bebê que está na sua barriga, já está atrasado. É algo que a gente precisa fazer desde sempre. Não à toa, há muitos ataques também relacionados ao campo da educação, quando se pretende falar sobre gênero, sobre a desigualdade de gênero. Mais duas questões para a gente se aproximar do final do programa, e aí as duas que envolvem eleição. Existe alguma iniciativa no país para equilibrar essa balança? Porque vamos imaginar a seguinte situação: uma mulher negra, por exemplo, né, negra, alvo de violência política. Ela não pode parar uma campanha, ela sendo candidata, para ir para uma delegacia fazer um boletim de ocorrência ou até um exame de corpo de delito, se for o caso, né? Existe alguma medida ou iniciativa para ajudar essa mulher? Porque ela já parte para a campanha atrás, perdendo. Imagina sendo alvo de violência política. Existe alguma iniciativa nesse sentido? Você já enxergou alguma? Josimar, nós temos algumas iniciativas, inclusive algumas do terceiro setor, quando a gente pensa, por exemplo, no Instituto Marielle Franco, na Tenda, né? No caso, a Tenda trabalha diretamente com formação de candidatas sobre diferentes temas. Em 2020, teve o Escuta Candidata, que era uma iniciativa da Casa 1, para ouvir mulheres
estavam se candidatando e tinham sido vítimas de violência política. Temos algumas iniciativas relacionadas a tentar coletar esses dados, por exemplo, tentar coletar denúncias, mas ainda são muito poucas as iniciativas diante da gravidade do quadro e do problema que estamos lidando. Então, é preciso pensar em saídas que nem dá para ser só um setor, né? São saídas intersetoriais. E eu estava falando sobre educação porque se a gente não pensa numa educação que transforme esse imaginário social, porque não adianta só que a gente tenha leis, é preciso que além desse reconhecimento legal, a gente tenha um reconhecimento social do problema, que toda a população se engaje e esteja envolvida, porque na maior parte das vezes a gente naturaliza o fenômeno da violência. Na nossa sociedade, a violência se coloca como meio, uma forma de comunicar. E nos momentos de eleições, então, é como se a gente achasse normal que os ânimos fiquem acirrados, mas tem uma diferença enorme entre ânimos acirrados e práticas de violência. Então, essa é uma diferenciação necessária. Acho que teve uma pergunta que você me fez, que eu acabei não respondendo, mas você perguntou quem são os grupos que atacam. É mais difícil a gente ter uma resposta mais nítida sobre quem são esses grupos, quem são esses sujeitos, mas em entrevistas também que fizemos, havia muitas das mulheres colocavam que geralmente os ataques vêm de homens. As mulheres são mais atacadas, os homens atacam, e atacam, inclusive, outros homens. Então, não só as mulheres são atacadas por homens, mas os homens também, quando atacados, são alvo de outros homens. Acho que esse é um outro ponto importante a ser pensado também. Ainda sobre eleição, porque é muito importante esse momento para a gente, né? É um ano que a gente chega numa eleição vindo de pandemia, crise econômica, crise política, crise social. A gente vem do retorno da fome no Brasil, a gente vem vivendo um universo de desinformação, ou fake news, como quiser chamar. Como é que você acha que tudo isso vai refletir nessa eleição com relação à representatividade, direitos humanos, questões de gênero e de raça sendo debatido ou não? Como é que você imagina que vai ser essa eleição deste ano nesse contexto de violência política? Olha, eu queria te responder de uma forma otimista, dizendo que as pessoas irão reagir a tudo que tem acontecido, nós vamos sair desse cenário de fome, desse cenário de tantas crises, mas acho que falar de eleições é sempre dar um certo pulo no escuro, né? A gente não sabe exatamente como a população vai reagir. Em 2018, por exemplo, tínhamos uma preocupação muito grande relacionada ao Facebook, como que as pessoas utilizariam o Facebook para disseminar desinformação. E aí a grande surpresa para a gente é que foi o WhatsApp, no fim, que foi o grande problema daquelas eleições, né? E por conta disso fomos observando mudanças feitas em quantas mensagens você pode encaminhar, em quantas pessoas você pode chegar. Temos agora esse debate sobre o PL 2630, que também é muito importante nesse contexto. Não sabemos se ele vai ou não ser aprovado. Foi um debate também abordado aqui na opinião. Ai, que bom. Então, muitas interrogações, né? Não sabemos, ainda que nesse momento tenhamos essa apreensão de que a violência política se coloque de uma forma ainda mais presente e que seja necessário um olhar mais intenso para o problema. 30 segundos para você responder a última pergunta. O programa está acabando. O que é que as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, o que é que elas ganham com esse tipo de conversa, com esse tipo de debate? Informação. Acho que esse é o ponto. A gente precisa criar contranarrativas e disseminar informação como um combate a tanta desinformação que circula e a tantas narrativas violentas.
O Opinião Pernambuco está encerrando. A gente agradece a presença de Fernanda Martins, diretora do Internet Lab, falando sobre violência política. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas do nosso programa, vai lá no YouTube. Pesquisa assim, Opinião Pernambuco 2022. Você encontra uma playlist completa com todos os programas do ano. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.